Introdução. Por muito tempo, a humanidade adotou modelos de desenvolvimento que priorizavam o progresso a todo custo, deixando de lado os impactos causados no meio ambiente. Ou seja, era uma matriz de desenvolvimento não sustentável, que utilizava fontes energéticas esgotáveis, principalmente petróleo e carvão mineral, capazes de gerar sérias consequências para o clima, como a chuva ácida. A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico e ácido nítrico e nitroso resultantes de reações que ocorrem na atmosfera. Elas resultam da quantidade exagerada de produtos da queima de combustíveis fósseis liberados na atmosfera em consequência das atividades humanas. A chuva normalmente possui um certo grau de acidez devido à presença de óxidos no ar. A acidez pode ser medida por meio de uma escala numérica conhecida como pH. Nessa escala, uma solução com pH 7 é considerada neutra. O pH considerado normal para uma chuva é em torno de 5,6. Sendo assim, quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Para ser considerada ácida, a chuva deve possuir pH abaixo de 5,5. A chuva ácida pode ter origem natural ou antrópica. Quanto à origem natural, os principais geradores de chuva ácida são os vulcões, que emitem à atmosfera gases, partículas, compostos de enxofres e poeira. Já na origem antrópica, a chuva ácida está relacionada aos ambientes com grande concentração de indústrias e veículos. A queima de combustíveis fósseis para a geração de energia e os gases lançados pelos veículos são um dos fatores que favorecem a formação da chuva ácida. O dióxido de carbono, CO2, existente na atmosfera, já torna a chuva levemente ácida, mesmo em condições naturais. O pH natural da água é 7, e quando em equilíbrio com o CO2, fica um pouco mais ácido, chegando a 5,6. Os óxidos de enxofre, SO2 e SO3, e os de nitrogênio, NO2O, NO e NO2, são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera e, ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico, como na imagem abaixo, e o ácido nítrico, também na imagem abaixo. Junto, esses dois ácidos provocam um aumento da acidez da água da chuva. Vale dizer que a chuva ácida não ocorre apenas nos locais onde há emissões de gases à atmosfera, pois os mesmos podem ser transportados pelo vento, causando chuva ácida em outras regiões. Por que a chuva ácida é prejudicial? A chuva ácida carrega corrosivos poderosos como o ácido sulfúrico, mas esse não é o problema que ela traz. O problema das chuvas ácidas está na emissão de gases como os óxidos de nitrogênio e de enxofre, resultantes da queima de combustíveis fósseis. Eles formam, respectivamente, os ácidos sulfúrico e nítrico, que aumentam a acidez da chuva em até 10 vezes. Nos monumentos e construções, o problema ocorre quando ela entra em contato com o carbonato de cálcio presente em materiais como o mármore e reage comendo a pedra. Os países industrializados são os mais afetados pela chuva ácida, porém, os poluentes podem ser levados pelas correntes de ar para locais distantes. Isso ocorreu nos lagos da Escandinávia, que se tornaram ácidos pelas chuvas em decorrência das atividades industriais da Alemanha, França e Reino Unido. Para a natureza, as consequências da chuva ácida são a destruição da cobertura vegetal, a acidificação dos solos e das águas e dos rios e lagos. Formas eficazes de evitar a chuva ácida: reduzir as emissões de CO2 e a utilização de produtos químicos. Também diminuir o uso de automóveis, utilizando assim fontes de energias renováveis como a eólica e a solar. A diminuição de produtos químicos nas indústrias na elaboração de seus produtos também ajudam. E também é de extrema importância que se tenha a plantação de muitas árvores, pois elas ajudam na diminuição. Favorecer a geração e uso de energias limpas em detrimento dos combustíveis fósseis e também diminuir o consumo energéticos nas fábricas e nas empresas. Esses são alguns modos que ajudam a combater esse problema que é a chuva ácida. Neste trabalho foi abordada a chuva ácida, tendo em foco sua causa, seus efeitos e possíveis métodos para combatê-la. A chuva ácida é prejudicial aos seres humanos e à natureza, causando destruição e contaminação no solo, vegetação e em fontes de água.
O combate deve ocorrer por meio de substituição dos combustíveis fósseis e alteração no modo de vida do ser humano, para reduzir a emissão de gases poluentes, assim como o enxofre.